Olá, shalom, shalom, shalom. Quero trazer aqui um vídeo interessante aqui para você que é cristão, você que é cristão, você que é irmã, para falar sobre livros, né? Cada os livros cristãos que todo cristão deveria ler, né? Que é uma seleção de obras fundamentais para a fé, para o conhecimento, para o crescimento espiritual, para a sua dinâmica de intimidade com o Senhor. Ainda estou trazendo essa vivência aqui de 14 livros meus não, né? De todos, mas os que eu li, né? Mas antes de começar aqui com vocês, essa apresentação aqui dos livros, dessas mini resenhas aqui, lembrando que os links dos livros, dos 14 livros, vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Link também da página inicial da Amazon, tá? Peço também para vocês comentarem o vídeo, por favor. Comentem o vídeo, o máximo que vocês puderem sobre dúvidas, qualquer coisa. Curta esse vídeo para abençoar mais gente, para chegar mais pessoas, para as pessoas verem mais esse vídeo. Compartilhe para os irmãos e irmãs que precisam ler esses livros com urgente, assim como vocês. E se inscreve no canal, certo? Se vocês ouvirem um barulho aí de obra, eu peço até desculpa por isso, porque tem uma obra aqui na frente do meu prédio. Então, enfim, vamos começar aí com as indicações. Irmãos, vou deixar umas capas aqui, deve estar meio é, negociadinho assim, mas tudo bem, tá? Vou começar com esses dois livros, são 14, então o livro, as indicações, o vídeo acho que vai ficar um pouquinho longo aqui, mas eu quero trazer esses livros é, por conta de vivências, tá? O primeiro livro que eu quero trazer para vocês é a Imitação de Cristo. Esse livro específico eu li no início desse ano, tá? E ele trouxe muita perspectiva sobre muitas coisas, né? E ele é um clássico, mais importante. Ele é um clássico, né? E ele traz muitas coisas aí, tá? Muitas coisas importantes que eu acho que vocês deveriam ler. Ele é escrito por Thomas Kempis, que é um dos livros devocionais, é um devocional mais fluente da obra histórica. E a obra foi escrita no século XV e continua sendo lida por cristãos do mundo inteiro por profundidade de espiritual e simplicidade. Então, escrita simples, mas é muito boa. Né? O livro ensina que o verdadeiro cristão deveria imitar a vida de Jesus e o caráter dele, vivendo um homem com humildade, obediência a Deus e o desapego das coisas do mundo, que é uma coisa que, que eu achei bastante interessante, né? E a ideia e as ideias principais desse livro, né? Que, que tem nesse livro, que a vida espiritual deve ser mais importante do que fama, riqueza ou reconhecimento. O cristão precisa cultivar o silêncio interior e a comunhão com Deus, né? A humildade e o arrependimento são caminhos para se aproximar de Deus. E seguir Jesus, e seguir Jesus Cristo exige renúncias, disciplina e fé. A estrutura do livro é mais ou menos repartida em 4 partes nesse livro, tá? Conselhos úteis para a vida espiritual, a vida interior e a busca por Deus, consolação interior e a importância da comunhão com Cristo. Então, por que esse livro é tão importante? Depois da Bíblia, a Imitação de Cristo é considerado por muitos estudiosos um dos livros cristãos mais lidos da história. E ele influenciou gerações de cristãos, líderes espirituais e teólogos. E a mensagem principal desse livro é: a verdadeira felicidade não está nas coisas do mundo, mas uma vida simples, humilde e totalmente dedicada a Deus. Então é um livro que
me gerou muita expectativa e que eu gostei bastante, tá? Então, traz aí uma perspectiva muito boa, tá? Agora vamos para o segundo livro, que é Santo Agostinho, nas Confissões de Santo Agostinho. Muita gente deve estar estranhando por que eu coloquei esse livro, né? Mas é uma das obras também mais importantes da literatura cristã, escrita por Santo Agostinho no século, acho que no século IV, se eu não me engano. E o livro é considerado uma das principais autobiografias espirituais da história. Eu levo a história dele como testemunho, não como a vida dele como, como de outra religião, né? Onde o autor relata a sua jornada pessoal de pecado. Ele tem uma jornada pessoal de pecado, busca pela verdade, conversão de Deus. Ele tem um tema principal aqui, como a transformação espiritual de Agostinho, desde a vida distante de Deus até o encontro profundo com a fé cristã. Aqui a gente não está falando de religião, mas sim da fé dele com Deus, da intimidade com Deus que ele teve. Então, para mim, foi um, um, um tapa na cara por conta disso, tá? E as ideias centrais desse livro é o ser humano tem um coração inquieto até encontrar o descanso de Deus. O pecado afasta o homem de Deus, mas o arrependimento traz a restauração. Segundo ponto. O terceiro ponto que eu quero trazer aqui, que é a graça de Deus essencial para a transformação da vida. Quarto ponto, que a busca pela verdade leva ao encontro com Jesus Cristo. Então, tudo isso tem temas centrais desse livro, que é muito, muito, muito importante, tá? A estrutura do livro é dividida em 13 livros, 13 capítulos aqui, nas quais o Agostinho conta sua infância e juventude, relata seus erros e crises espirituais e descreve a sua conversão ao cristianismo. E ele reflete sobre Deus, o tempo, a memória e a criação, tá? Então, a história dele é cativante nesse sentido. Então, eu recomendo, tá? Por que esse livro é tão importante? Além de ele ser um clássico da teologia cristã, as Confissões influenciou profundamente a filosofia, a espiritualidade cristã e a literatura ocidental. Então, ele é muito bom. Eu recomendo, tá? São dois livros essenciais que você deveria lê-los. Está aqui na descrição do vídeo, caso você queira, tá? Eu deixei aqui. Esses dois também que são de autores famosos, que é de John Bonney e de C.C. Lewis. Eu nem sei falar direito, mas eu gosto dos autores. Enfim, eu quero trazer essa história desses dois aqui também, porque eles são importantes também para o nosso cotidiano. E aqui eu coloquei o Progresso do Peregrino, mas o Peregrino já é o título, tá? Foi um pequeno errozinho. Mas esses dois. Gente, esses dois, acho que é um dos mais que eu mais gosto, tá? Ele especificamente é um dos livros também mais famosos, né? Como autor de John Bonney. E a obra, ele é uma alegoria cristã, ou seja, é uma história simbólica que representa a jornada espiritual do cristão rumo à salvação. O que fala esse livro? O que esse livro fala exatamente? A história acompanha um personagem chamado Cristão, que descobre. Deixa eu até consertar aqui meu vídeo. Pronto. Que descobre que a sociedade está condenada e decide iniciar uma jornada para encontrar a cidade celestial que representa o céu. E durante essa caminhada, esse cristão, digamos assim, essa pessoa, ele enfrenta muitos desafios,
tentações, obstáculos que simbolizam as dificuldades da vida cristã. Então, é os momentos mais importantes dessa jornada, vamos pegar aqui, que ao longo da história o cristão passa por lugares simbólicos, como o plano do desânimo, que representa a dúvida e o desespero espiritual. A feira da vaidade, que simboliza as tentações do mundo. E tem outro momento também aqui que fala sobre o Vale das Sombras da Morte, que representa um momento de medo e provação. E tem o quarto momento, que é o Castelo de Dúvidas, que simboliza a provisão espiritual causada pela falta de fé. Aí, durante essa jornada, ele recebe a ajuda de personagens que representam fé, esperança, perseverança. E a mensagem principal aqui nesse livro, no Peregrino, que o Jesus, o próprio Jesus Cristo, ele nos ensina, o livro nos ensina que seguir Jesus não é um caminho fácil, mas para quem persevera na fé alcança a salvação. E há uma coisa principal aqui do livro, né? A importância do livro nesse sentido para você lê-los é que depois da Bíblia, o Peregrino é considerado um dos livros mais publicados e traduzidos da história. Então, aqui os outros livros famosos. E aqui é sendo usados por século para ensinamento de fé, de perseverança cristã, enfim. Então, também é um livro famoso, tá? Vamos para o próximo, que é o Mero Cristianismo, do C.S. Lewis. Lembrando que esses livros aqui, eles estão aqui na descrição. Caso você queira comprar, vai ajudar muito o canal, tá? Deus abençoe. E lembrando, se inscreve no canal, deixe seu comentário, curta, comente, compartilhe. Vai ajudar bastante. Aqui é a resenha do Mero Cristianismo, que é uma obra das mais conhecidas também pelo esse autor especificamente, ele é bastante conhecido. E o livro reúne uma série de palestras que ele apresentou durante a Segunda Guerra Mundial numa rádio chamada da BBC, né? Explicando de forma simples e racional os fundamentos da fé cristã, tá? E a obra procura explicar o núcleo essencial da fé cristã, aquilo que é comum entre os diferentes demonstrações cristãs. E Lewis, ele mostra que o cristianismo não é apenas uma tradição religiosa, mas também uma resposta lógica e espiritual para grandes perguntas da vida. E aqui tem quatro ideias iniciais que eu vou puxar gancho aqui, né? Que existe uma lei moral universal que mostra que o ser humano tem consciência do certo e do errado, e essa lei moral aponta para a existência de Deus, e o pecado afasta a humanidade de Deus, e a salvação vem através de Jesus Cristo. São então quatro ideais principais do livro que tem aí. Então, se você quiser ler, se sente curiosidade, é pronto para ler, que é um livro também essencial. Um dos principais temas, os principais temas do livro que o livro trata, né, que é a moralidade e a consciência humana, fé e razão, transformação do caráter cristão e o verdadeiro significado de seguir Cristo. Então, por que esse livro é considerado importante? Além de ser um dos melhores livros, ele explica a fé de forma clara, lógica e essencial, sendo muito recomendado para quem quer entender muito melhor o cristianismo, né? Então, a mensagem principal desse livro é que o cristianismo não é apenas acreditar em Deus, mas permitir que Cristo transforme completamente a vida e o caráter da pessoa. Então, esse livro é muito interessante mesmo, tá?
Agora vamos para os livros. Estamos quase praticamente na metade aqui. Eu quero trazer esses livros aqui, que é o Problema da Dor e o Conhecendo a Fé, né? C.C. Lewis, ele, por mais que tenha muitos livros, ele tem muitos livros. Ele é tipo a Agatha Christie da vida, né? Que divulgou muito livro. Eu não tive curiosidade se ele está vivo ainda, mas eu não sei se ele está vivo, se ele está vivo, se ele, mas eu acho que ele está morto já. Mas se tiver, por favor, me corrija aqui nos comentários, tá? Então, esses livros no geral são bons. Eu quero trazer que são dos maiores livros, tá? Para vocês entenderem melhor sobre o cristianismo, caso vocês queiram ter curiosidade. E eu estou trazendo esses livros aqui, os pontos ideais para vocês, porque eles são mega interessantes. Já tive contato com eles, já li. Então, vamos para o próximo. Vamos aqui para o quinto livro, que é o Problema da Dor, que é uma obra de reflexão cristã, né, que busca responder uma das perguntas mais difíceis. Por que exige sofrimento se Deus é bom e poderoso, né? Aqui Lewis analisa o sofrimento humano à luz da fé cristã e explica que a dor não significa ausência de Deus, mas pode ter um papel importante no crescimento espiritual e moral das pessoas, né? Aqui eu vou colocar quatro ideias principais para você, que Deus criou os seres humanos com livre-arbítrio e muitas dores surgem das escolhas humanas. O segundo ponto também trazido aqui para o livro, que é o sofrimento pode servir como meio de despertar o coração humano para Deus. O terceiro tópico é a dor muitas vezes revela nossas dependências de Deus e mesmo em meio ao sofrimento, Deus continua presente e trabalhando em nossas vidas. Por isso que eu trago sempre as orações da manhã, inclusive a oração de amanhã, ele traz sobre esse papel, né? Que em meio de tantas coisas, Deus continua presente, certo? Então, eu sempre trago também temas relevantes aqui, indicações relevantes aqui pro canal, para você assistir, para você ter essa dinâmica aí de estudo, de intimidade com Deus, de evolução espiritual, porque Deus é importante na nossa vida. Leitura, leitura da palavra, leitura também avulsa igual esses livros, oração, muita oração. Jejum, também interessante. Então, eu sempre tento trazer essas coisas, né, para a fé cristã, para ter intimidade melhor com Deus, para ter melhor discernimento, melhor discernimento, melhor intimidade com Deus, porque leitura também é importante, tá? Aqui vem os temas abordados nesse livro, que é sofrimento humano, justiça e bondade de Deus, livre-arbítrio, propósito espiritual da dor. Então, tudo isso é, é, é importante para a gente discernir. Na Bíblia também a gente traz isso, e tem vários momentos, eu quero trazer essas discussões de vários momentos aqui da Bíblia, para fazer aulas também, mini aulas aqui para gente, né, para vários momentos aqui da Bíblia, para esse momento aqui. Gente, é melhor, é uma das melhores coisas, melhores, né? E aqui a importância da obra, que este livro é considerado um dos textos mais profundos da apologética cristã sobre sofrimento, ajudando muitos cristãos a compreender melhor os desafios da vida e da fé. Lembrando, gente, que a mensagem principal desse livro é a dor não é o fim da história. Deus pode estar em momentos difíceis para mudar o caráter, fortalecer a fé e aproximar o ser humano dele. Então, a intimidade com ele quer mais do que isso, mais do que todas as coisas. O restante é consequência do que vem pra frente, pra gente, tá? Eu tô ficando até rouca. Mas é isso, gente, é isso. É isso.
Sabe, gente, é uma coisa extraordinária. A leitura também traz, não é só ler esses livros, mas ler também a Bíblia é muito, 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 muito importante, tá? Não que deixar de ler, é, não vamos desmerecer a Bíblia por conta disso, que essas leituras não substituem, mas isso serve para uma complementação, assim, sabe, para entender melhor nosso cotidiano, nosso pensamento. Então, sempre ler é importante, tá? Aqui, o livro, o sexto livro, fala sobre, é uma das obras também importantes, escrita pelo teólogo britânico J.L. Parker, e o livro busca responder uma pergunta fundamental: o que significa realmente conhecer a Deus? Tá. Então, a obra explica que conhecer Deus não é apenas ter informações sobre Ele, mas um relacionamento verdadeiro e pessoal com Deus. Parker mostra aqui que muitas pessoas sabem coisas sobre Deus, mas poucas realmente conhecem de uma forma profunda. Então, aqui ele trouxe 4 ideias principais ao livro, que são muito importantes, que é conhecer Deus, transforma a maneira como a pessoa vive. A verdadeira fé envolve relacionamento, confiança e obediência. O conhecimento de Deus vem através da Bíblia e da comunhão com Ele. E a grandeza e o amor de Deus devem levar o cristão à humildade e adoração. Então, são muito importantes. E os temas mais abordados aqui são os atributos de Deus, a graça e o amor divino, a soberania de Deus, os relacionamentos entre Deus e o ser humano e a obra de Jesus Cristo na salvação. Eu vou deixar de lado um pouquinho a importância da obra e a mensagem principal aqui, porque eu daqui para frente eu vou ser um pouco mais rápida, porque eu não quero deixar o vídeo muito longo, tá? Que eu estou achando que o vídeo está muito longo, que a duração do vídeo está muito longa, então eu vou trazer essa dinâmica aqui, que são 14 livros. 14 livros, isso é muita coisa, não é? Então, eu vou trazer essa dinâmica aqui demais. Deixa eu ver aqui o resto. Esses 2 livros também são muito bons. Muito bons mesmo. Eu tô ficando rouca porque eu falei hoje o dia todo praticamente. Hoje eu tive muitas orações aqui, foi feito muitas gravações. Então, eu acabei ficando um pouco rouca por conta disso. Mas glória a Deus que eu tô trazendo a, ima- a, as mensagens de Deus para vocês. Lembrando que os livros estão aqui na descrição, tá? Então, é algo que vocês podem comprar com calma, tá? E vamos para o sétimo livro, que é a prática da presença de Deus. E esse livro é um clássico, clássico, clássico. Ele reúne conversas, cartas, ensinamentos sobre como viver constantemente na presença de Deus no nosso dia a dia. Então, o que a obra fala, o que o livro fala? O livro ensina que qualquer pessoa que pode desenvolver uma vida contínua de comunhão com Deus, não apenas em momentos de oração, mas também nas tarefas simples da vida cotidiana, é, é algo impressionante esse livro, tá? Então, ele apresenta aqui 4 ideias principais que, que é uma sacada muito genial aqui, muito genial. Que Deus pode ser buscado em qualquer momento, em qualquer lugar. A vida espiritual não depende de grandes atos, mas de amor, fidelidade nas pequenas coisas. E mesmo nas tarefas simples, é possível manter o coração de Deus voltado só para Ele, tá? E a oração pode ser simples, mas tem que ser sincera e constante, tá? Ah, André, eu não sei falar. Eu também não sei. E eu falo com ele o tempo todo.
Os temas principais abordados aqui nesse livro é falar sobre a vida emocional diária, intimidade com Deus, simplicidade espiritual, oração contínua e vida de prática com fé em Jesus Cristo. Então é muito interessante você que quer aproveitar esse momento de refletir mais e dizer assim, não, estou lendo a Bíblia, mas eu também quero complementar meu conhecimento de como eu vou orar aqui, de como eu devo agir nas orações. Então, apesar de que Jesus já nos ensina na Bíblia, mas livros extras também são interessantes, tá? O livro à sua direita, que é o livro 8, que se chama Cruz de Cristo, ele, ele tem um significado mais muito, muito importante, que é o significado da morte de Jesus Cristo. O livro foi escrito pelo teólogo e pastor John Stott, digamos, Stott. E a obra explica profundamente por que cruz é o centro da fé cristã. John Stott mostra que a morte de Jesus não foi apenas um evento histórico, mas o meio pela qual Deus trouxe salvação e reconciliação para a humanidade. Tá? Eu vou colocar aqui 4 pontos de partidas para vocês, que a cruz revela ao mesmo tempo o amor e a justiça. Jesus morreu para pagar o preço do pecado da humanidade. E a salvação acontece pela graça de Deus através do sacrifício de Cristo. E a cruz transforma a forma como o cristão vive, ama e se relaciona com o mundo. E aqui tem mais 4 temas abordados, né? Que o livro explora assuntos como o significado do sacrifício de Cristo, retenção e perda dos pecados, justiça e misericórdia de Deus e a importância da cruz na vida cristã, tá? Então, são muito importantes. Creio eu que você também vai querer muito ler eles. Eles têm, é, eles têm aí várias conversas, enfim, tudo isso, tá? E são extremamente importantes, não é você ler, eu não sei mais o que fazer, não quero assistir série, não quero. Então, pega esses livros, compra esses livros, busca eles, que é interessante. Eu estou trazendo essa dinâmica aqui também, além das orações, porque são legais, né? Enfim, vamos para o próximo slide aqui, que é as próximas apresentações. São nesses 2 livros, né, o 9 e o 10. Esse primeiro livro, ele não é muito vendido. Eu acredito que você vai achar invencível. Mas encontrei na Amazon com as últimas unidades. Não sei se nesse momento, quando você compra ali, vai ter ainda. Mas eu deixei o link aqui embaixo mesmo assim, tá? Aqui o livro O Desejo de Todas as Nações, ele fala sobre a missão da igreja no mundo e é chamado dos cristãos para anunciar o evangelho a todas as pessoas. Ele é interessante esse livro, gostei. E a obra explica que o evangelho não deve ficar limitado dentro da igreja. Pelo contrário, a mensagem de Jesus Cristo precisa ser anunciada a todas as nações, culturas e sociedades, certo? O autor mostra que a missão cristã é revelar ao mundo um segredo que foi revelado por Deus, que é a salvação cristã, né? Que esse segredo deve ser proclamado a todos os povos. E aqui tem 4 ideias principais do livro. Que a igreja existe para levar o evangelho ao mundo, que não é apenas uma crença pessoal, mas uma mensagem para toda a sociedade. E a missão cristã envolve testemunho, serviço e anúncio da verdade. Então, cada cristão participa da missão de Deus na Terra, né? É interessante. E o segundo livro que está aqui na sua direita, que é a Teologia Sistemática, que também eu tive
questão de lei, né, que eu gostei bastante, que é escrito pelo Hannah Gruden, que é um dos livros de teologias mais conhecidos do mundo também, no mundo evangélico. Então, esses livros são bastante famosos. Tem outros que são mais ou menos, mas, enfim, eu vou trazer também outras indicações futuramente para vocês. Creio eu que vocês vão também gostarem bastante, tá? E a obra organiza de forma clara tudo que a Bíblia ensina sobre os principais temas da fé cristã, né? O livro apresenta as doutrinas de maneira organizada, explicando o que a Bíblia ensina sobre Deus, a salvação, a igreja e o futuro. E aí, a ideia de teologia sistemática aqui é unir todos os ensinamentos bíblicos sobre um tema específico e estudá-los junto para compreender melhor a fé, né? E eu quero abordar aqui várias doutrinas, que são várias doutrinas importantes, né? Que é a Bíblia e sua autoridade, a natureza e os atributos que consistem dentro desse livro, o ser humano e o pecado, a pessoa e a obra de Cristo, o Espírito Santo, a salvação, a igreja e o fim dos tempos. Então, esses são as abordagens de várias doutrinas importantes contidas dentro do livro que você vai encontrar, tá? Aqui são mais dois, são os últimos, os penúltimos, na verdade. O 11 e o 12. Esses livros também são bons. Eles consistiram no meu conhecimento ano passado, tá? Então, eu quero trazer esses livros. Eu quero trazer também um livro por mês a partir de hoje. Uma resenha de um livro por mês para vocês expandirem seus conhecimentos, né? Sobre eles, sobre Cristo. Vou trazer também conhecimentos bíblicos. É melhor ter calma, mas é, é melhor ter calma, que a gente vai ter várias questões mesmo. Eu tô me organizando aqui em relação ao tempo, porque é muita coisa, é muitas orações que eu tenho que trazer, né? 3 orações aqui durante o dia, fora essas indicações, outros conteúdos que eu quero trazer para vocês. Tá, mas é muito importante vocês deixarem nos comentários, por favor, o que vocês estão achando, né, dessas indicações, né? Se vocês leram, se vocês não leram, qual é a opinião de vocês, tudo isso, certo? Mas, André, por que que você não tá aparecendo? É porque a minha câmera aqui é horrível, tá? E eu não quero nem reclamar sobre isso. Eu quero só gravar, e depois, quando eu tiver aí um dinheirinho, aí eu compro uma câmera melhor. É melhor começar agora, botar o pé e Deus colocar o chão do que não fazer nada, né? Não ficar atracada só na miséria, só na reclamação. Eu não quero isso. E aí vem o Espírito Santo, de Billy Graham, que este livro explica quem é Espírito Santo e qual é o seu papel na vida. Qual é o seu papel na vida cristã? O autor mostra aqui que o Espírito Santo não é apenas uma força ou um sentimento, mas uma pessoa da Trindade que atua no mundo e nas vidas dos fiéis, né? E tem 4 pontos aqui que o livro nos ensina, que é, desculpa, que o Espírito Santo é o Deus presente e ativo no mundo, e ele convence as pessoas do pecado, ele convence as pessoas do pecado e leva ao arrependimento. E ele habita no coração dos cristãos. E ele dá o poder espiritual, direção e transformação da vida, né? E aqui tendo como mensagem espiritual, né, que a vida cristã pode ser vivida plenamente com a ajuda e a presença do Espírito Santo, que guia, fortalece e transforma o caráter cristão, certo? Tudo isso.
A gente vai aqui pro próximo. Aí, em busca de Deus, né? Que é um clássico da espiritual, que é um clássico e que fala sobre o desejo profundo de conhecer a Deus de forma pessoal, né? Que livro traz? Que livro fala? Torce ensina que muitos cristãos conhecem informações sobre Deus, mas realmente buscam uma experiência real e profunda com Ele. E aí a gente vai traçar aqui 4 ideias principais do livro, que o coração humano deve ter sede de Deus. A vida cristã verdadeira envolve intimidade com Deus. A fé precisa ir além da religião formal e buscar a presença de Deus transforma o caráter e a vida. E o livro convida o leitor, né, a pessoa que está lendo, a buscar a presença de Deus diariamente, a ler a Bíblia todo dia, a orar todo dia, a buscar o jejum todo dia, entendeu? Então, tudo isso consiste nesse livro. Então, vamos por os últimos livros aqui, né? Esses livros também são interessantes, que eu quero trazer para vocês. Que é tudo para ele, né? Esse é um devocional com 366 reflexões, um para cada dia, com ensinamentos sobre vida espiritual e discipulado. É um dos livros mais antigos e que eu gostei. Eu tive uma experiência de ler e acabei gostando. E cada leitura diária traz uma reflexão bíblica que ajuda o cristão a entregar totalmente a vida de Deus. Então, é um devocional muito bom. Eu recomendo, tá? Eu não vou falar muito bom, porque todo mundo já sabe o que é devocional. Então, enfim. E vamos para o último livro. Esse último livro, que se chama O Custo do Discipulado. Tá? Eu acredito que a capa dele não foi gerada aqui, mas ele é um livro com muitos traços. Você vai ler, vou deixar o link. É, o curso do discipulado, eu vou deixar aqui o link na descrição. Ele também é muito bem avaliado na Amazon, tá? Muito bem avaliado. E ele acabou não entrando aqui na edição, infelizmente. Mas ele é um livro muito bom. E ele é um clássico. Ele fala sobre o verdadeiro significado de seguir Jesus, né? O autor explica que Cristo exige compromisso real e transformação de vida. Ele ficou conhecido aqui, o autor, pela ideia de graça barata e graça custosa. Eu pesquisei sobre o autor. Ele ficou conhecido significativamente por conta desse livro, por conta dessas 2 ideias. Então, qual é os eixos principais desse livro? Vou repartir em 4 aqui para vocês, que é graça barata, que é a fé sem arrependimento ou mudança, graça custosa, que seguir Jesus com renúncia e obediência. O quarto eixo aqui envolve o discipulado, exige o compromisso verdadeiro e o cristão deve viver conforme os ensinamentos do Sermão do Monte. Então, aí são 4 eixos aí que são colocados. E é isso, meus amores. E é isso. Tendo como a principal daqui, né, a mensagem principal que seguir Jesus não é algo superficial, exige entrega, obediência e transformação. Então, são vias de links aí que são muito, 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 muito bom. Então, vamos ficando por aqui. Que a palavra habite em vós ricamente, como dizem com Colossenses 3,16.
A leitura de bons livros não substitui a Bíblia, mas ajuda a compreendê-lo, vivê-lo e amá-lo mais. Deus abençoe. Boa leitura para todos. Lembrando que o link de todos os livros vai estar aqui embaixo na descrição do livro. Se vocês quiserem me apoiar, ficaria muito grata também através do meu Pix, certo? Esse Pix também serve, esse e-mail também serve para testemunhos. Caso você tenha um testemunho muito forte, muito grande para contar, você pode mandar, porque eu posso é, aplicar nas lives que eu estou fazendo, certo? Deus abençoe, até o próximo vídeo. E Deus está conosco. Shalom, shalom para você.